Bom dia, queridos amados irmãos. Mais uma vez estamos juntos nesta semana para estudarmos a palavra de Deus. E já estamos chegando aí no fim da nossa lição, nosso tema tão maravilhoso, apropriado para os nossos dias, descanso em Cristo. E já estamos na lição de número 13, na última lição, queridos. E traz um tema aí bastante sugestivo também, o descanso supremo. É sobre isso que queremos refletir nesta semana. E o verso para memorizar se encontra ali em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que diz o seguinte: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Com certeza, queridos, no desdobramento de todos esses estudos que tivemos, a nossa esperança, o nosso descanso está em Cristo, né? Isso irá ocorrer por ocasião da sua volta, né? Nosso descanso eterno ao lado do nosso Deus, vivendo ao lado do nosso Deus que morreu por nós ali na cruz do Calvário. Queridos, antes de nós entrarmos aqui na meditação de domingo e dessa segunda-feira, vamos orar e pedir orientação do Espírito Santo para que nós possamos compreender a conclusão desta lição tão maravilhosa. Pai amado Deus eterno, te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de estar na sua presença. Nos ajuda, Pai, a entender a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te pedimos, te agradecemos. Ilumine nossa mente e nosso coração. Amém. Queridos, o grande conflito também ocorre em um nível muito mais pessoal, né? Todos nós aqui individualmente enfrentamos desafios de fé em nossa vida cotidiana. Se não vivermos até a segunda vinda de Jesus, também enfrentaremos a morte. Isso é um fato que nenhum de nós podemos fugir, né? Nessa semana, então, veremos como podemos descansar em Jesus diante da agitação global e do nosso desconhecido futuro, né? Pelo menos em curto prazo. Em longo prazo, as coisas parecem muito mais promissoras de fato. Vamos aqui ler um texto que nos dá a ideia desse grande conflito em que vivemos, para então chegarmos ali à terra prometida, Canaã celestial. Efésios capítulo 6, verso 12 e 13 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Queridos, Efésios capítulo 6, verso 12 e 13 aqui nos mostra que estamos em um grande conflito, né? Um grande conflito espiritual entre o bem e o mal. Um grande conflito também contra os dominadores desse mundo e um grande conflito que só vencemos com a armadura divina. Estamos aí no reino de um campo de batalha espiritual de Deus contra Satanás. Nessa guerra está em jogo a salvação de todos nós, seres humanos. Na lição de domingo trouxe aqui uma reflexão interessante, né? Domingo, dia 19 de setembro. Uma visão do fim, queridos. Sim, o discípulo sobrevivente mais idoso que tinha estado com Jesus estava agora exilado em uma rochosa ilha, prisão, né? Uma ilha ali que tinha uma prisão, né? Longe de tudo o que ele estimava. O que deve ter passado na mente ali do nosso apóstolo João, é sobre ele que nós estamos aqui se referindo, né? Enquanto ele se encontrava preso naquela ilha deserta, como ele tinha ido parar ali daquele jeito. Afinal, ele havia visto Jesus partir e os dois anjos ali dizendo, né? Lá em Atos capítulo 1, verso 11, dizendo o seguinte: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu virá de modo como vocês ouviram subir. Contudo, queridos, isso tinha acontecido havia muitos anos e Jesus ainda não havia retornado. E os outros apóstolos que estiveram presentes naquele dia já haviam também morrido, a maioria deles martirizados por seu testemunho sobre Jesus. A jovem igreja havia passado por uma mudança de geração e estava enfrentando uma terrível perseguição extrema e estranhos movimentos heréticos
de dentro da própria igreja. João deve ter se sentido talvez ali sozinho, cansado e inquieto. Então ele teve aí uma visão, mesmo nesse contexto ali de prisão. Deus proporcionou a João ali revelações através de visões que ele presenciou. Quando João teve a sua primeira visão em Patmos, o Império Romano estava decidido a acabar com o cristianismo. É nesse contexto que Cristo se apresenta e diz: ele é o primeiro e o último, o Todo-Poderoso. Ele também diz: ele é o que venceu a morte e a dominou. Ele é o que conhece o passado e o futuro. Ali no Apocalipse capítulo 1, vocês podem observar isso, tá? Do verso 1 ao 19, ou melhor, do verso 8 ao 19, vocês podem verificar essas passagens. Também ali no verso 12, diz que ele é o que sempre está com a sua igreja. A revelação de Jesus Cristo para os seus servos não é uma mensagem de medo, amados. É uma mensagem de conforto e segurança. Cristo está no comando do futuro e já é vitorioso todos aqueles que decidem estar ao seu lado, né? Jesus tinha dito aos seus seguidores: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, lá em Mateus capítulo 28, no verso 20. Essas palavras devem ter encorajado então o nosso profeta, o nosso apóstolo João, ao enfrentar seu solitário exílio. Essa visão, essa revelação de Jesus deve ter sido um grande conforto para ele, sabendo que Cristo, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, estava agora se manifestando de maneira especial para o apóstolo. E lá em Apocalipse 21, verso 1 e 2, diz assim: eu vi no céu, eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. A grande visão apocalíptica que João registrou em Apocalipse, queridos, o ajudou a descansar com confiança nas provisões e promessas de Deus. Na parte de segunda-feira veio falando sobre, segunda-feira, dia 20 de setembro, dia de hoje, a contagem regressiva. No Monte das Oliveiras, Jesus descreveu a história em linhas gerais ao responder às perguntas dos discípulos. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá de sua vinda e do fim dos tempos, lá em Mateus 24, verso 3. O famoso sermão de Jesus, registrado em Mateus 24, abrange a linha do tempo ininterrupta e histórica desde os seus dias até a sua segunda vinda e além. Jesus queria dar ao seu povo, através dos séculos, um esboço do cronograma profético do tempo do fim, amados, de modo que as pessoas se preparassem para o evento final. Ele desejava que descansássemos em seu amor. Adventistas conhecem bem essa descrição aí de um tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações, né? Jesus quer que estejamos preparados para esse evento que acontecerá na sua segunda vinda, né? E como será ali a vinda de Cristo, né? Lá em Mateus capítulo 24, verso 4, do verso 4 ao verso 7, diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Queridos, a vinda de Jesus será um evento literal, considerando um espaço dado na profecia para o seu retorno. E até mesmo nos sermões de Jesus, esse evento é muito importante. A última vez em que houve um evento mundial culminante, apenas 8 pessoas em todo o mundo estavam preparadas para ele. Jesus comparou a imprevisibilidade da segunda vinda àquele famoso evento
bastante conhecido, o dilúvio. Verifique lá em Mateus 24, do verso 37 ao verso 39. Mas embora ninguém saiba o dia nem a hora da segunda vinda de Cristo, Deus nos deu uma contagem regressiva profética, a qual podemos observar acontecendo no mundo ao nosso redor, dado o fato dos sinais que ele revela aí nessas passagens que nós acabamos de ler. Queridos, que o Senhor Jesus possa dar uma semana abençoada para vocês. Fique com Deus. Vamos orar aqui e agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse ensinamento, em nome do nosso Senhor Jesus. Pai amado, Deus eterno, te louvamos, Senhor, por esse estudo tão maravilhoso, meu Pai querido, que nos dá descanso e esperança na sua graça, no seu amor, Senhor Jesus, no seu sacrifício, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por tudo. Nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem com Deus, que o Senhor Jesus possa trabalhar em vossos corações e vocês possam encontrar descanso no nosso Cristo, que é a fonte de todo descanso e principalmente da salvação eterna. Fiquem com Deus, um forte abraço e tchau!